Agora vamos falar, Rômulo, sobre uma nova tentativa de golpe que está sendo trabalhada nos bastidores, enquanto a FIFA e a Globo tentam aí ocultar as provas vivas, transformando-as em arquivos mortos, literalmente, né? Nós temos aí um STF através do Alexandre de Moraes e parlamentares envolvidos em casos terríveis de corrupção, tentando caçar do povo brasileiro a decisão de que o Brasil seja um país presidencialista, ou seja, eles querem que Lula seja a rainha da Inglaterra, porque eles já sabem que se tentarem prender Lula, o povo vai invadir Brasília e vai tirar todo mundo na porrada. Isso já está claro, né, para eles. Então, eles estão com medo da reação, porque Lula não tem apenas 42%. Eu falei há poucos 15 dias que o número de a casa dos 40 iria ser rompida quando Lula assumiu a bandeira do plebiscito, do referendo revogatório e a bandeira nacionalista. E também ele começou a bater na Globo, fator indispensável para atender uma demanda da classe média. A classe média se sente enganada pela Globo, porque a Globo mandou ir para as ruas para combater a corrupção que não existia e botou uma cleptocracia da qual a Globo é sócia no poder. Então, Lula assumiu o discurso de referendo revogatório e de combate ao monopólio das comunicações no Brasil e cresceu, ultrapassou, furou o teto dos 40%, que todo mundo dizia que ele não iria conseguir mais ultrapassar. Na verdade, Lula tem 46%, eu tenho informações de fontes espetaculares, certo? Que me garantiram que Lula tem 46%. Isso na espontânea. Isso na espontânea. Lula hoje beira os 70% dos votos válidos. É bom que se diga isso, tá? Ele tem que reverter isso em eleição de deputados e senadores. Mas é aí que eu quero falar. Estão querendo transformar em parlamentarismo. Aí você falou, eles querem julgar o parlamentarismo depois da eleição. Por quê? Porque se eles conseguirem fraudar as eleições e colocar um parlamento com maioria deles, e aí eu vou fazer um alerta, muito cuidado com as urnas eletrônicas, porque eu vou entrevistar, inclusive, nós vamos entrevistar aqui, talvez essa semana, um especialista que fez testes e comprovou que há fraude na urna brasileira. E eu conversei com algumas autoridades de 3 países aqui da Europa, e eles falaram que é absurdo o Brasil não ter um documento, o eleitor não ter um documento de que o voto dele foi aquele. Nenhum lugar do mundo, Wellington, tem isso. Lugar do mundo. E o pior, Rômulus, o pior, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é o único órgão do mundo que organiza a eleição, realiza a eleição e fiscaliza a eleição dela mesma. É a auditoria da Globo pela Globo, no caso da corrupção da FIFA, ou seja, nunca vai dar erro. Nunca vai dar erro. E esses caras estão querendo botar parlamentarismo. Então, um dos nossos entrevistados virá dizer aqui que muitos parlamentares que estão já no poder hoje já são produtos da fraude eleitoral nas urnas eletrônicas. E é por isso que devemos exigir uma fiscalização do nosso voto. Você tem que ter um papelzinho comprovando que você votou em fulano. Eu duvido que Tiririca tenha tido todos aqueles votos. Eu duvido que Alckmin tenha vencido no primeiro turno em São Paulo, quando a água podre estava nas torneiras, quando tinha água. Eu duvido. Isso era óbvio, mas os partidos de esquerda, se a Globo disser que o céu é verde, vai ter babaca olhando para cima para ver se é verdade. Entendeu, Rômulus? Aí eu pergunto a você, o que é que pode acontecer com o Brasil, Rômulus, se esse tal parlamentarismo entrar em vigor? Eu acho que vai ter reação popular. 4 partidos de esquerda já reclamaram ontem, o que já é um grande avanço. Parabéns aos partidos que reclamaram ontem dessa tentativa medonha de dar um novo golpe. O golpe do parlamentarismo. Isso é coisa de José Serra ladrão. Isso é coisa de José Serra que é ladrão. Atenção, José Serra é ladrão, tem que estar preso.
Ele não pode estar, além de estar entregando pré-sal como ele está fazendo aí, querendo agora mudar, rasgar um plebiscito. O eleitor brasileiro, o povo brasileiro, decidiu pelo presidencialismo, Rômulus. 2 vezes. 2 vezes, e um canalha ladrão quer mudar isso com um juiz que entrou para lá, para o STF, para atender a demanda de Temer. Por favor. Wellington, como a gente sabe, esse assunto está para entrar na pauta. O ministro Alexandre Moraes já requisitou a presidente do STF, Carmen Lúcia, que traga para o STF, né, para o julgamento do Pleno, essa questão que vai analisar se, apesar da Constituição de 88, no seu texto original, prevê o presidencialismo e apesar do plebiscito, né, naquela época que já era previsto o plebiscito da Constituição. Então, seria uma emenda de revisão que já era prevista desde o início. E ali teve uma vitória expressiva, mais de 2/3. Então, assim, é uma unanimidade. O brasileiro quer votar pelo presidente, o brasileiro quer escolher o chefe do executivo, porque ele sabe que isso é a maneira da cidadania de pautar a discussão política e econômica. O voto em parlamento ele é difuso, são questões locais, regionais, e isso não se discute. Você não discute quando está votando num deputado, no seu distrito, porque eles querem casar parlamentarismo com o golpe nesse golpe, que é o voto distrital. Então, o voto distrital vira a Câmara dos Deputados, vira a Câmara dos Vereadores do Brasil. Então, a pessoa discute a emenda para né, a ambulância, a escolinha, não sei o quê, e ninguém discute política econômica numa discussão distrital para eleger deputado. Então, eles sabem que essa é a maneira deles impedirem o povo de se manifestar. Porque o povo, Wellington, é muito simples, é o que a gente fala aqui. O povo brasileiro, majoritariamente, ele gosta do Estado forte, do Estado indutor do desenvolvimento, um Estado que defenda a soberania brasileira. Eles gostam dos seus direitos sociais, eles gostam dos seus direitos trabalhistas, eles gostam dos seus direitos previdenciários, e eles nunca conseguirão eleger, em eleição majoritária, um candidato com essa pauta, com essa agenda neoliberal. Já na eleição proporcional, não, que eles querem botar o distrital, mas mesmo proporcional como é hoje, entrando dinheiro ali, eles conseguem diluir com as questões locais, vai discutir ali, não sei o quê, voto da igreja, do pastor, não sei o quê, e isso despolitiza a disputa, porque vira uma disputa local, paroquial, e as pessoas não discutem. Então, é maneira de você despolitizar o debate. Não haver... Olha, eu juro, assim, impossível. Eu dou um dedo se um dia, num segundo turno do Brasil, for eleito alguém com a plataforma neoliberal dizendo que vai privatizar as empresas estatais. Nunca vai acontecer num segundo turno. E eles sabem, eles querem evitar essa politização que é essencial, que só acontece no Brasil, só se discute programa. O único lugar que se discute programa e política econômica é em disputa presidencial, em especial no segundo turno. Sempre fica claro. Porque eu vi ontem a entrevista que o Lula deu dias atrás para o Fernando Moraes no Nocaute, muito boa, recomendo que todo mundo veja. Eu até fiz alguns comentários lá no meu blog, quem quiser dar uma olhada. Mas o Lula fala isso, nunca... O eleitor que elegeu Dilma em 2014, o Lula, com muita humildade, fala assim: eu não sei se eles votaram realmente na Dilma ou no PT. O que eu sei é que eles votaram contra a direita e contra o projeto de desmonte. Você sabe, Wellington, que aqui na França se diz o seguinte: que no primeiro turno você vota em favor de um candidato. E no segundo você vota para eliminar o outro. E é exatamente isso. No segundo turno, o eleitor não votou necessariamente a favor da Dilma. Ele votou contra o Aécio e contra o projeto que está sendo implementado agora. Então, eu digo, eles sabem que a única maneira deles levar isso adiante é acabando com a eleição direta do chefe do executivo, Wellington. Pois é, isso não vai acontecer. Quem botar a cabeça do lado de fora para falar em parlamentarismo vai ter que acertar as contas com o povo brasileiro. O povo brasileiro, por 2 vezes, optou espontaneamente pelo presidencialismo. Então, eu faço mais uma saudação aqui, muito positiva, aos partidos que já manifestaram ontem, oficialmente, o repúdio a essa tentativa cruel, criminosa, de rasgar a Constituição, rasgar o desejo do povo, certo? E transformar o presidencialismo, que foi a opção do povo brasileiro, a opção soberana do povo brasileiro, por um desejo de uma cleptocracia liderada por um careca ladrão chamado José Serra. Não tenho preconceito nenhum contra os carecas, até porque minha voz já está falhando e meu cabelo que não é mais o mesmo, né? Mas a idade é assim.
Mas existem velhos e existem velhacos. José Serra é um velhaco, um canalha que merece estar preso. Mas não como Cunha, na casa dele, lá curtindo os milhões roubados com Cláudia Cruz. Né? Merece estar preso mesmo, em Bangu. Tá bom? Rômulus, o tempo estourou. Eu quero dizer a você que é sempre um prazer estar aqui com você, mas quero saber quem é o cocô do dia. Wellington, só para fechar essa questão do parlamentarismo, eu vou dizer já que é um cocô. Mas só para dizer isso, a gente discutiu aqui a circunstância política, que é absurdo, que é um golpe político. Mas, do ponto de vista jurídico, depois a gente aprofunda isso outro dia, é a coisa mais tapafúrdia. Eu estou curioso para ver quais os argumentos, porque isso que é o perigo ali naquela corte, porque isso une tanto o Gilmar Mendes, que é um defensor da classe política contra o assalto dos togados, como Barroso, que é o representante dos togados. Os dois são antipovo. Então, aquilo ali vai ser muito perigoso, essa votação. E eu quero ver quais os argumentos que essas pessoas vão fazer para manchar a sua biografia, porque não tem nenhuma base. É ridículo. Eu conversei com vários constitucionalistas. Eu quero ver o vexame que eles vão passar. E o cocô do Dias, Wellington, só poderia ser o STF tentando o golpe dos golpes, que é o parlamentarismo.